Nós vamos orar e eu vou convidar a irmã Vanessa, junto com a equipe de louvor, nós vamos dar início ao momento de culto. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos. Muita luta, com muita dificuldade, depois de 2, 3 anos, estamos de novo nos reunindo como juventude, Primeira Igreja Batista de Campo Grande, num retiro espiritual. E te pedimos agora, Senhor, que depois dessa oração, que o Senhor possa estar trabalhando nos corações, que o Senhor possa estar tocando nas vidas que estarão aqui nesse lugar, ouvindo a Tua palavra, mas também compartilhando mutuamente uns aos outros a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito produza em nós convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e produza em nós arrependimento, produza em nós santidade. Que Teu Santo Espírito produza em nós dons, para que a Tua igreja seja edificada, que a juventude saia daqui renovada, avivada pelo Teu Santo Espírito e preparada para ser bênção na nossa igreja e também em todos os lugares que nós passamos na sociedade. Eu oro, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui trabalhando em todas as áreas, desde as áreas técnicas, logísticas e também as áreas espirituais. Eu oro, Senhor, pelos pregadores convidados da nossa igreja que estarão aqui. Que o Senhor possa trazê-los e através deles a Tua palavra seja proclamada e os nossos corações transformados. Nos guarda, Senhor, de todo mal. Senhor, nos protege de todo pecado, toda vaidade, toda tentação, toda vontade de querer prevalecer. Senhor, que sejamos silenciados e somente a Tua voz seja ouvida nesse lugar. Que todo plano do diabo seja repreendido pelo nome de Jesus. E que nesses dias sejam dias de vitória, sim, espiritual. Vitória contra o pecado. Vitória de aproximação e comunhão com o Senhor e com os irmãos. E que todos saibam e vejam a grande obra que o Senhor está fazendo e continuará fazendo no meio da juventude da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Abençoa este culto, que seja um culto em primeiro lugar, para glorificar o Teu nome, mas também que seja um culto em que possamos ter um encontro com o Senhor e que saiamos dessa pequena reunião agora transformados e edificados. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queria convidar a Vanessa. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica que está programada. Chamar as meninas, já pode beijar. Vamos lá, o texto que está em 1 Timóteo. Vamos ficar de pé para fazer a leitura desse texto? Vamos todos juntos, tá bom? Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. A gratidão de Paulo, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Amém. Pode passar para o próximo. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Vamos fazer agora a leitura do nosso tema e da divisa desse retiro. Vamos lá? Nosso tema é Guardiões da Palavra. Nossa divisa aí, que está em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Que essa palavra seja viva nos nossos corações, né? Nós temos um Deus que ele é todo poderoso, e é ele que faz a obra em nós, é através dele que podemos guardar a sua palavra. Então vamos glorificar o nome dele cantando que ele é poderoso, ele tem poder para salvar. Amém? Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo já venceu. Ele nos aceita. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Isso move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo tem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo tem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glória do Senhor Jesus, que nós estamos aqui, amém? E é o poder dele que age em nós, para que nós o glorifiquemos com a nossa vida, com todo o nosso ser. E é mirando nesse alvo,
nós estamos aqui hoje, porque é para lá que nós estamos indo. Nós estamos indo ao encontro de Jesus. Ele é a nossa esperança. Quantas notícias ruins a gente tem ouvido todos os dias, temos sido bombardeados. E a única coisa que vem na minha mente quando eu vejo é: Jesus, nós precisamos de Ti. Nós ansiamos a Sua volta, Jesus, porque nós queremos estar contigo face a face. Nós queremos deixar para trás toda doença, toda guerra. Nós queremos estar contigo, Senhor, na Tua glória. E é mirando esse alvo que nós vamos prosseguindo. Nós não vamos desistir, porque temos Cristo conosco. Nós não vamos olhar para trás e vamos seguir em frente. A esperança de que o Senhor está preparando algo para nós que nós não temos nem noção. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. Isso tudo para que o nome dele seja glorificado. Vamos continuar então. Prossigo para o alvo. Prossigo para o
A Ti pertence toda a honra, toda a glória, Senhor. Esteja nos usando nessa noite, nesse retiro, para que tudo que nós façamos aqui, ó Pai, reflita Teu nome, reflita a Tua glória, nas mínimas atitudes, Senhor. Lembra-nos, ó Pai, que nós somos Teus filhos. Teu Espírito Santo habita em nós. E é por isso que nós somos capazes, ó Pai, de nos arrepender dos nossos pecados e sermos mais parecidos contigo, Senhor. Então, por isso, Pai, nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É só Teu, Deus, todo o louvor e toda a adoração. Amém, Jesus. Isso és também o fim. Não há ninguém maior, ninguém tão grande. Perfeito és, não falharás. Confiamos em Teu nome, Deus poderoso. És o caminho que nos dá a salvação. É só Teu Deus, todo louvor. É só Teu Deus, todo louvor por Tua obra em nós.
Jesus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Queria convidar o pastor Carlos Elias, que veio participar da nossa abertura. Vamos dar uma salva de palmas. Ah, é? Vou puxar. Como vai? Todo mundo bem? Silêncio geral agora, né? Eu estou a falar, o silêncio é geral. Quero saudar todos os queridos do Senhor, com graça e com paz de Jesus, amém? Tem sido maravilhoso estar sentado aqui. Vou dizer para você que eu não sou totalmente conectado a todas as canções que estão ali, né? Eu canto muito cantor cristão, entendeu? Tá ligado? O negócio é diferente. Eu estou aqui, mas todo compenetrado na adoração. Eu faço aqueles finais de frase, amém, aleluia, uau, uau, aquele final de frase, né? Que é o que eu consigo perceber de toda a atmosfera. Falei para o Henrique, qualquer hora dessa eu vou matricular no coral para ver se eu dou uma antenada com o repertório, né? Para fazer. Pessoal, a gente foi desafiado pelo pastor Henri a trabalhar o tema do nosso retiro e falar congresso, o que também era. E ele passou toda a proposta e eu confesso que eu pequei. O pastor Lucas vai ter que me perdoar. Eu pequei, pastor. Eu me inspirei na revelação bíblica. Obviamente eu peguei a inspiração bíblica, me inspirei, me alimentei da inspiração, mas teve uma linha apócrifa do lado ali, né? Um pseudo-epígrafo me perseguiu ali, porque quando o pastor Henri me contou a história do Thanos e tal, das galáxias e tal, eu fui lá na Disney, né? E essa meio que inspiração profana me inundou a mente. O Marvel povoou meus pensamentos, né? Então, em algum momento você vai ver totalmente o pastor revelado e trabalhando por iluminação e inspiração do Espírito Santo. Em algum momento eu dou uma viajada aí, né, nessa pseudo-epígrafa ilustração do Thanos. Eu vou usar aí o nosso tema das galáxias aí. Eu estava dizendo para o pessoal que está em casa, cadê aquele fone maravilhoso? Bota aí. O pessoal que está em casa no YouTube não vai dar para ver, né? Mas a gente está fazendo uma transmissão intergaláctica. Quem olhar para o nosso, olha lá. Cara, dá uma olhada naquilo, bicho. Você está parecendo o dedo do ET, esse negócio aí. Não parece aquele dedinho do ET assim? É a primeira transmissão intergaláctica do nosso congresso. Nunca foi transmitido o nosso retiro. Aí alguém depois tira isso, essa foto sua, manda para a gente botar no nosso meme. Que só rola meme meu lá na internet. Aí tira um pouco do pastor e bota esse aí. Queridos, vencida essa etapa, vamos ficar de pé. Pegue sua Bíblia, o seu celular. Eu queria que você gastasse um pouquinho de bateria agora com o seu celular, para nós fazermos uma análise no texto do apóstolo Paulo, na sua carta dele em 1 Coríntios. E eu queria usar o tema exatamente da linha que eu peguei do Marvel, do que eu entendi, do que eu vi lá, não é? Os caras mais improváveis de tudo serão usados para a solução do problema. É uma coisa que você aparentemente acha inconcebível, né? Os caras pouco prováveis, os improváveis, são os que vão se unir para resolver um problema que estabeleceu na relação com Thanos, o grande adversário. Eu dizer para mim, eu achei isso nas cartas de Paulo, quando Paulo fala sobre a igreja de Corinto convertida, mas quando ele fala, quando Deus o chamou a Cristo, quem vocês eram? Os improváveis. Os improváveis, né? Então o tema de hoje, né, para você guardar e lembrar, o seu pastor passou aqui na sexta-feira nosso retiro e disse, qual é o tema de hoje? Nós, os improváveis. O que Deus conta conosco? Nós, os improváveis. Porque Ele nos usa? Nós, os improváveis. Porque Ele resolveu descer aqui
e para através da cruz, com o seu sangue, chamar cada um de nós somos chamados, essa vocação, recebemos um chamado e atendemos, e você diz, por quê? Nós, os improváveis. Vamos ler, por favor, 1 Coríntios capítulo 1, eu quero começar no verso de número 25, e você vai me acompanhando e vamos tirar aqui as nossas ideias da palavra dessa noite. 1 Coríntios 1, a partir do verso 24, vou pegar do 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, expregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Aí, repita comigo essa frase. A fraqueza de Deus, repita comigo. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados, daqui eu tiro a expressão, nós, os improváveis. Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar. Senhor, a tua palavra já tem sido lida, ela é revelação pura do Espírito Santo para nós, ela é poder, ó Deus, pronto, já poder explosivo, dinamis do Senhor, para impactar o nosso coração. Mas pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós como vasos teus, e que nos faça hoje, então, capacitados para interpretar, para aplicar a tua palavra ao coração dos irmãos e dos jovens e adolescentes que estão aqui conosco, e também os que estão em casa pela internet. Nos abençoe nesse momento, é a nossa súplica, Deus, pedindo que o Senhor nos ajude a cumprir essa missão, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Bom, do que você já sabe desse texto, você já sabe, nós temos percepções muito claras. Quem são os improváveis? Os improváveis que o apóstolo Paulo está se dirigindo aqui é a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo está tratando, na primeira carta, da igreja no momento em que ela vai ser chamada à conversão. Na segunda carta, ele já trata, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e já fala da obra da regeneração. Mas na primeira carta, o que ele está tentando dizer para nós é que há uma igreja que foi chamada do nada. Ela é chamada da realidade do pecado, ela é chamada da realidade da miséria, ela é chamada da realidade de quem ela é para uma nova realidade. Ela é chamada a ser confrontada com os seus pecados, ela é reconhecidamente uma igreja que tem problemas e pecados graves dentro dela, mas à medida que ela conhece a Deus e a sua revelação, ela vai sendo purificada pelo relacionamento que ela tem com o Senhor. Quem eram esses caras improváveis que um dia foram chamados pelo Santo Espírito para aquela igreja e foram transformados pelo poder de Deus? Quem eram esses caras? Hoje você percebe, o texto diz que eles eram pessoas ilustres. Hoje nós temos pessoas famosas lá, imagina lá, Lúcio, Gaio, Técio, Erasto. Eu fui rascunhando agora à tarde de novo para conferir, né? Você tem Tício, Justo, Fortunato, Acaico. Essa gente é famosa, e Paulo elogia esses camaradas o tempo todo, inclusive no término da primeira epístola ele fala da família com a qual ele tem um contato muito grande, e elogia o potencial religioso daquele grupo familiar. Mas na verdade, quando nós estudamos o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, descobrimos que na verdade das cidades mais gregas, né, de Corinto era a menos grega, uma cultura, eu diria assim, mais lixo, né, mais secular. Das colônias romanas, era a que menos era romana. Os grandes comentaristas como Eduardo vão dizer o seguinte, que aquele povo que está em Corinto, no momento em que o evangelho está sendo pregado, é um povo que não reconhece nenhum tipo de autoridade superior, ao mesmo tempo é um povo que não reconhece nenhum tipo de lei. Eles não estão ali para cumprir leis e nem tampouco se dobrar a qualquer tipo de autoridade. Ou seja, quem é essa gente? Essa gente é nós na fita. É nós na fita, né? Se eu pensar na minha adolescência, eu fui bastante contestador de tudo e de todos. Pode não parecer, mas eu fui, né? E muitas vezes até meio para um lado do bem, assim, meio para um lado libertador, né? Eu me lembro do meu pastor conservador, não vou dizer o nome, meu pastor conservador disse que o ladrão da cruz morreu sem ser batizado. A gente já estudava teologia dele, eu falei, pastor, coitado, claro que não.
E quando eu soltei que ele morreu batizado pelo Espírito Santo, né, e quero salvação, ele olhou para mim assim, nossa, que é isso? Porque a gente tinha e carregava dentro da gente, né, aqueles que estudavam a teologia como garoto, aquele espírito contestador. Não era o caso dos coríntios aqui não, dessa geração não. Eles não obedeciam lei nenhuma, nada nem ninguém. Contestavam toda forma de poder. E você pergunta, por que o evangelho vai na direção deles? Vamos lá. Por que vai na direção deles? Porque são eles que precisam. Por que a graça redentora de Deus, o apóstolo Paulo, imagino, muita gente vai fazer os grandes comentários, vai dizer assim, a Corinto vai ser escolhida para ser uma igreja forte, vai ser um ponto de plantação, pelo potencial missionário. Qualquer livro de missiologia vai dizer isso, né? É estratégico, tem ali um canal, está na beira do mar, tem, né, bastante poder econômico, e tudo isso em missiologia tem pontos à beça para a plantação da igreja. Eu imagino o Espírito Santo conduzindo a coisa do jeito dele. Você está indo para lá, porque eu tenho muito povo naquele lugar. Você está indo para lá, porque nós temos uma geração de perdidos ali. É a graça de Deus olhando todos aqueles improváveis, toda aquela gente que naquele momento não é nada e vai se tornar alguma coisa. Por isso Paulo começa a carta, aí você pode voltar ao versículo 26, e Paulo vai dizer, para começar a carta, lembre-se quando vocês foram chamados. Vocês não eram doutores, vocês não eram sábios, vocês não eram filósofos, vocês não eram nobres. E veja bem, quando ele diz vocês não eram, não está dizendo que não tem essa gente na igreja. Até porque eu acabei de dizer que essa igreja agora é uma igreja de gente afortunada, com poder altamente filosófico, gente que discute com altíssimo saber, ou seja, houve uma revolução quando o evangelho chegou na vida daquelas pessoas. E é sobre isso que eu queria pensar hoje com você, quando Deus então permite que com sua graça o evangelho alcance a cada um de nós improváveis. Primeiro, o chamado de Deus se dirige aos improváveis, e ele vai ao encontro daqueles que realmente carecem e precisam da graça do Senhor. Por isso Paulo disse, irmãos, pensem no que vocês eram, lembre-se de quem vocês eram quando foram chamados. Primeiro, no chamado de Deus, as aparências nunca vão enganar o Senhor. Ninguém engana Deus. E Deus não está indo ao encontro de uma pessoa porque Deus a acha boa ou perfeitamente boa. Na relação de chamado para a salvação, aparências não enganam. Deus conhece retóricos, Deus conhece filósofos, Deus conhece políticos, Deus conhece corruptos, Deus conhece poderosos, Deus conhece soberbos. Mas quantas vezes pelo seu Santo Espírito é na direção deles que tem que caminhar o Espírito do Senhor? Essa gente que é carente da graça de Deus. A igreja de Corinto mostra como Deus trabalha. Mostra o paradigma mais lindo do Evangelho. O poder humano, diz a Bíblia, não é a origem da verdadeira vida espiritual. Nunca será. Quem firmar o Evangelho no poder humano, do poder humano cairá. Quem fundar o Evangelho em cima da sustentação daquilo que representa qualquer saber ou qualquer ciência humana, de sua ciência ruirá. Porque, na verdade, o que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 1 é que o poder de Deus está acima de todo e qualquer poder humano. O poder de Deus estava, diz Paulo na carta aos Coríntios, na mensagem. O conteúdo da mensagem era para os homens loucura, mas era simples sabedoria de Deus aos homens. Que método interessante. Usar uma linguagem que o homem muitas vezes não entende naquele primeiro momento, usar um paradigma que o homem precisará de algum tempo para refletir e pensar, mas esse é o método de Deus. Isso não está só no Novo Testamento, não. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz, há caminhos que ao homem parece o quê? Ser bom, mas o fim não é o melhor. Quando eu olho para essas aplicações de Salomão em Provérbios 14, 12 ou também 16, 25, eu entendo caminhos que parecem bons. Por quê? O nosso coração sempre olha, talvez o caminho mais fácil, o princípio do atalho, a solução mais rápida. Quem não quer pegar no Waze e já botar lá, né? Asfalto, sem engarrafamento e tudo. E no final das contas, tudo conspira hoje para que nós encontremos o melhor caminho. E nem sempre o caminho mais rápido, né? Significa que é o melhor e também, quem sabe, é o mais fácil. Diante de Deus, nem sabedoria nem inteligência, irmãos, se sustentam ou são coisa nenhuma. O apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, para dar um tapa na sabedoria do homem e para jogar por terra a inteligência humana. Ele diz que para Deus sabedoria é tão somente, ou pode ser tão somente, a sua excelência mental, ou um certo conhecimento mental. Para Paulo, a inteligência pode ser tão somente discernimento crítico das coisas, mas isso sem Deus não é nada. Se um homem não praticar sabedoria em Deus, sua sabedoria humana o levará à condenação e o fogo da perdição eterna, porque o homem sem Deus não é nada. Por que então estou trazendo o primeiro sermão dessa noite, convidando você a nossa viagem de obediência e a entender o que significa ser um guardião da palavra?
eu queria provar a minha tese de como a igreja é lugar dos improváveis e como Deus convoca os improváveis para a fé. Abra comigo 1 Coríntios 12, vamos dar uma olhada quando ele aplica o corpo de Cristo e vamos entender como pensa o Senhor em relação à sua igreja e o corpo dele. 1 Coríntios capítulo 12, verso 22 em diante. 1 Coríntios 12, acompanhe comigo o verso 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são o quê, irmãos? São o quê? Percebe que a escola de Deus é outra? Deus não sentou com você para fazer a sua escola ou o segundo grau ensino médio do seu lado. Ele não fez, não. Porque o que nós aprendemos na nossa estrutura, nas concepções de lógica que praticamos, eu estudei lógica a vida inteira, isso aqui não bate. No reino de Deus, o modelo espiritual é outro. Os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. Veja lá, o verso 24, eu já finalizo a aplicação. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou, veja, o corpo, quando dando muito mais honra a quem? Dando muito mais honra, verso 24, ao que tem falta dela. Eu consigo entender a inspiração de Marvel. Os grandes vendedores de cinema, o filme faturou só quando lançou 733 milhões. Porque, na verdade, eles foram contra a lógica do mundo. E é exatamente o que eu entendo agora, como o nosso Deus pescou isso tudo, e tudo isso muito antes de qualquer homem tentar a ideia de usar pessoas improváveis como fonte de solução. Deus já havia feito isso e faz isso do princípio do Evangelho. Ele pega o indivíduo desprovido de solução, ele pega o indivíduo desprovido de capacidade, ele pega o indivíduo absolutamente mergulhado em sua mesmice, ensimesmado em seus projetos, em seus valores, e faz dele o quê? Um cara perfeitamente provado para o reino de Deus. Aprove a Deus salvar o homem o quê? Por meio da cruz. Aprove a Deus salvar a nós, a mortais e a humanidade, através do Evangelho. E é através do Evangelho que Deus salva o homem. E quando somos salvos pelo Evangelho, entendemos então o que significam os sinais de Deus, a ação de Deus na direção de cada um de nós, prováveis. Quando aceitamos o Evangelho, 1 Coríntios 1, 22, pregamos a Cristo crucificado e vivemos o Cristo crucificado. Mas aí veja lá, pastor Lucas vai perguntar, se o Evangelho vai na direção dos improváveis, então veja, tem um tanto de missão integral aí, né? Mas é nessa pegada que vai o assunto, né? Muita gente vai pregar a ideia então de que não eram sábios, percebe o texto? Não eram doutos, não eram filósofos, não eram o quê? Nós. Então veja, o Evangelho é para quem? É para os pobres. Aí vem a ideia da missão integral, os caras batem na gente e no final eles acham que estão certos. Eles acham que estão certos. É interessante que não estão. A mensagem do Evangelho não surgiu apenas porque as pessoas que se interessam pela mensagem do Evangelho eram de classes mais humildes ou oprimidas. Isso não é o Evangelho. A ideia do Evangelho não é esta. Absolutamente não é esta. O Evangelho vai na direção de pecadores. A figura tão somente expressa a direção e a dimensão do pecado na vida do homem. O Evangelho, na verdade, surgiu e vai a este homem, por quê? Porque Deus decidiu manifestar a todos os homens as suas maravilhas através das pessoas vocacionadas. Mas são os improváveis os que mais se identificam com o Evangelho. Presta atenção por quê? Porque eles percebem tudo que eles têm falta. Eles percebem o vazio no qual vivem. E enquanto um filósofo faz da filosofia do seu conhecimento do seu Deus e se coloca naquele pedestal e faz daquele homem o seu Deus, ele fica lá. Ele não sai de lá. E por isso, às vezes demora tanto a se converter uma pessoa daquele nível. Porque ele está numa outra dimensão, numa outra postura, construindo uma religião e um Deus a quem ele mesmo adora. Mas esse indivíduo não. Ele está procurando um caminho, ele está procurando uma resposta, e quando Deus percebe que esta busca no indivíduo está lá, Deus vai bater a porta do coração dele e vai dizer, é por você que eu vim. É para preencher o seu vazio. É para que você encontre em mim resposta. Veja o que diz a palavra. Quem teve a mente ocupada por coisas humanas, terrenas, são quem? Aqueles que não atendem o chamado. Quem tem a mente ocupada por coisas humanas como poder, nobreza, sabedoria, filosofia, dinheiro, riqueza, vai ter em tudo isso o seu próprio Deus. Não há espaço para o Deus vivo verdadeiro. Mas os homens simples, eles encontrarão em Deus uma grande resposta. O grande Charles Hodge, ele vai dizer, o comentarista do texto, as coisas que elevam o homem no mundo, saber, influência, classe, não são as que levam o homem ou conduzem à salvação. Repito, que diz Charles Hodge, as coisas que elevam o homem no mundo
saber, influência, classe, não são as que levam ou levarão o homem de Deus à salvação. Para promover a sua palavra e torná-la acessível ao homem, o que Deus fez? Deus escolheu os improváveis. Veja o capítulo 1, verso 28, 1 Coríntios 1, 28. Deus escolheu o que o mundo considera insignificante e desprezado, para reduzir a nada as coisas que para o mundo são importantes. Deus escolheu os improváveis. Mas a pergunta que fazemos no retiro é: guardiões, não é isso, Henri? Guardiões da sua palavra, nós a guarneceremos no sentido de que a protegeremos? Será que nós temos esse poder? É uma boa pergunta agora para os doutores aí do vestibular. Somos nós que vamos proteger a palavra? Será que nós temos esse poder? Será que eu, como pastor, eu vou ter tanto saber, uma teologia tão boa que quando alguém vier contra o evangelho, sou eu que vou conseguir defendê-lo? Será que a proposta é essa? Ou será que a proposta é guardiões no sentido de aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, no sentido de que ao ter os mandamentos e observa e pratica, vive, mostra com sua vida que o evangelho é poder. Mostra com sua vida que o evangelho é o quê? Eficaz. Então, talvez o guardar ali esteja muito mais no sentido de obediência, de percepção, de adoração, de dizer, eu faço porque creio, eu cumpro porque assim está escrito, eu obedeço porque vejo Deus agindo na minha vida através da obediência. O próprio Cristo, obediente até a morte, morte de cruz. Obediência absolutamente certa e veja de quem guardou o que Deus a ele pediu. Se por duas vertentes a segunda opção parece a melhor, e na verdade talvez seja a única resposta, eu queria dizer que a primeira me é interessante. E aí vem a minha pisadinha fora no livro de heresias hoje. Mas por quê? Porque eu vejo muito interessante que se você obedece e se você cumpre e guarda, você acaba protegendo. Porque a essência dele será guardada por aqueles que são cristãos praticantes e não nominais. São cristãos que decidiram pisar com os dois pés a fé, a ponto de uma geração entrar naquela igreja e dizer, nossa, existe evangelho, existe igreja, existe Deus, e veja bem, olhando você, ele vai dizer, a Bíblia é verdade. Então veja, a fé está o quê? Guarnecida. Porque quando o indivíduo pega a Bíblia e diz ser praticante, mas não é, lê os mandamentos, mas não os cumpre, está na igreja, mas vive numa vida entre a igreja e o mundo olha para ele e diz, esse cara é uma decepção. Então eu imagino que ao olhar para ele, que ele entenda também, a carta que se lê é que o evangelho é também o quê? Decepção. O evangelho é também um fracasso. E aí eu queria entender que Paulo já pensava nas duas opções. Entenda, eu estou dando uma pisadinha no livro das heresias 1,16, mas veja que é por aí. Eu quero aplicar fora do texto, porque o texto me dá a ideia de observar e guardar. Mas veja que a consequência, irmãos, aí digo eu, não o Senhor, é fato. O mundo vai olhar com seus olhos, vai ouvir com seus ouvidos e vai dizer, esse pessoal está vivendo, como diz aquele site, em defesa da fé. Eles a praticam, eles a observam. Dá uma olhada, por favor, 1 Coríntios 14, 36. Eu queria ler com vocês, esse texto tem muitas versões, mas é para ele que eu parto da conclusão, eu já estou concluindo, que a tese aqui é simples hoje. Eu queria definir guardiões no sentido de os que praticam e guardam, mas quando praticamos e guardamos, nós a guarnecemos e a protegemos. Veja 1 Coríntios 14, 36. Como é que está a versão de vocês aí? Na versão de vocês, está muito diferente da minha? Veja aí. 1 Coríntios 14, 36. É 36, eu falei 16. 1 Coríntios 14, 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Como é que está na versão de vocês? Igualzinha. Quem tem outra versão que não a minha? E aí? Aquela lá? Ah, ali atrás tem. Acaso a palavra de Deus se originou entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Perceba que Paulo está discutindo a questão exatamente que estamos tratando aqui. Será que a palavra de Deus tem origem aqui? Ou ela veio sobre nós? E ao vir sobre nós, será que não é de estar sobre nós e praticada por nós que ela vai aos povos? Não está lá? Ide por todo mundo, pregai o quê? Então veja, gente, as duas respostas farão sentido. As duas aplicações encontrarão sentido, porque Deus tanto quer que o evangelho que veio sobre nós fique conosco, que seja guardado e observado, mas como Ele nos usa como a grande ponte
para que o evangelho chegue às outras pessoas. Por isso nós somos, sim, os guardiões da palavra, em duas dimensões, quando a observamos, mas quando a protegemos como praticantes, como cristãos autênticos que decidiram viver a fé. Quando vejo isso, Paulo escreve à igreja de Corinto, vejamos, por exemplo, como eles poderiam ser guardiões do evangelho. Se você vai percorrer comigo, veja capítulo 1. Eles serão guardiões do evangelho quando eles decidem romper as divisões e intrigas que há entre eles. Capítulo 1, versos 12 a 14. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e tal. Há uma divisão. Ele diz, se vocês não se dividirem, o mundo verá o evangelho em vocês. Dá uma olhada a partir do capítulo 2, quando ele começa a comparar alguns textos aí interessantes, né? E ele vai chegar no capítulo 11, vai dizer, 3:11, 1 Coríntios 3:11 vai dizer, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é o quê? Jesus. Isso é ou não é um sistema protetor do evangelho? Não deixe que lá dentro da nossa igreja, do nosso lugar sagrado, do púlpito da igreja, das verdades que lá serão pregadas, que digam que o evangelho tem outra sustentação. Não deixem que o seu professor na escola dominical, insista com ele, ponha lá um outro lugar, um outro fundamento, um outro ensino, que não é Jesus. E quando nós fazemos isso, veja, estamos ou não guarnecendo a palavra? Nós já estamos protegendo. Não como zelotes que cortam orelhas ou cabeças com espada, mas que a defendemos porque cremos e porque simplesmente vivemos. Por exemplo, está errado por quê? Está errado porque está errado. Está errado porque a Bíblia não diz isso. Está errado porque isso colocado na prática da fé cristã, ela não se sustenta. O que Paulo está dizendo ao agir em defesa da fé na igreja de Corinto é, enfrente seus pecados e tire aquilo que contamina o evangelho. Dá uma olhada em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Veja o que significa um guardião da fé. 1 Coríntios 4, 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendasse a não ir além do quê? Do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra quem? O outro. Irmãos, é um tal de ir além do que está escrito. Não é mesmo? Regras para ser cristão. Né? Regras para ser cristão. Tem que usar calça, cabelo comprido, não pode usar brinco, né? Pastor tem que usar terno, gravata. Não tem umas regras assim? Aí quando você pensa, isso tem a ver com salvação? Isso é um ritual, isso é uma prática, isso é uma liturgia, isso tem a ver com cultura. Quando nós levamos o evangelho a alguém, o que nós temos que fazer ao ser uma carta viva de Deus é permitir que a gente não vá além do quê? Do que está escrito. Aí eu pergunto, isso não é agir em defesa da fé? Irmãos, a carta de Paulo é um espetáculo de carta porque ela é prática. O que ele está dizendo é que aqueles improváveis têm uma maneira de mostrarem como o evangelho é experimentado, provado e, veja, guarnecido e protegido contra todo e todos. Vocês pratiquem o evangelho, vivam do evangelho. Quando ele encontra um sujeito pecador, dá uma olhada na página seguinte, 1 Coríntios 5. Eu estou passando o livro para você entender que ele não fala uma frase solta. Ele aplica uma carta inteira. A carta não está em capítulos e versículos, é uma carta inteira. Isso aqui é uma ideia global e absolutamente conjunta do que ele está dizendo. Quando ele trata de um pecado da igreja, ele diz, como que você vai tratar o pecado? 1 Coríntios 5:11, como que você vai tratar o pecado? Mas agora vos escrevi que não vos o quê? Você não é sócio pecado futebol clube. Né? Seu time não pode ser vermelho e preto. Deus tem misericórdia, estou falando. Heresias. Fala, Deus. O Fluminense está vibrando aqui. Ó. Tira essa parte. Apaga, edita. Pessoal da transmissão intergaláctica. Pausa a transmissão na internet. O pessoal do YouTube agora está bombando o comentário. Que pastor palhudo. Eu sou santista, vocês são Flamengo. Deus nos abençoe. Nós somos todos um. Amém, irmãos? Brincadeiras à parte. O que o texto está dizendo? A gente não tem sociedade com o pecado. Aí veja, o pecado não. Flamengo, Vasco, tudo bem. Gente, Vasco... Quer passar pelo sofrimento, bota aquela camisa lá. Ô provação, velho. Ô provação. Tá lá e ele tem... Parabéns. Eu já te parabenizei hoje. Glória a Deus. Não. Quer pregar sobre sofrimento, bota o vascaíno no púlpito, velho. Ainda soube que um árabe... É um árabe que comprou? Soube que um cara só comprou. Falei, agora o Vasco é um time de um homem só, hein? Brincadeira. Pessoal, para nós, o evangelho é simples. Está na Bíblia, pratique. É pecado, tira o quê? Da sua vida. Quando um homem pega o pecado e se afasta dele, quando o homem percebe no texto sagrado algo que ele não deve viver ou estar, ele tira. Veja o verso 13, 1 Coríntios 5:13.
Deus julga os que estão de fora. Veja lá. Tirai, pois, dentre vós o quê? Ele chama de iníquo. Eu não vou continuar porque eu não tenho tempo aqui, mas a ideia de Paulo é: fala contra o pecado, viva contra o pecado, denuncia o pecado, tira o pecado da sua vida. Você é um guardião do evangelho. E ele diz: foi para isso que o evangelho chegou até você. Você era não filósofo, você era lá um não nobre, agora você é culto, nobre, você é sábio, você é inteligente, você é muita coisa. Mas você continua sendo hoje um guardião do evangelho. Você continua sendo a melhor imagem do evangelho. E aí o que Paulo diz? 1 Coríntios 16, 13, a essa geração: sejam vigilantes. 1 Coríntios 16, 13. Sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, mas façam tudo isso com amor. Aí eu quero terminar a mensagem em conclusão, o último ponto, dizendo: somos nós os guardiões da palavra de Deus? Sim ou não? Somos de fato as pessoas que vão vigiar e viver e existir em defesa da fé? E somos nós que a defenderemos também quando praticamos e quando vivemos o evangelho? Sim. 2 Coríntios 1:20, eu quero terminar. Vamos lá? 2 Coríntios 1:20. Eu vou para a segunda carta, porque é nela que está a resposta de quando Paulo fala agora a igreja pós-conversão. A igreja era, vocês não eram. Lembre-se de quem vocês eram. Agora ele fala, eu quero falar sobre quem vocês são. 2 Coríntios 1:20. Vejam que geração de cristãos eram eles. 2 Coríntios 1:20. Vamos ler juntos aqui na tela? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim. E por ele, o amém. Para a glória de Deus, por nós. Essa versão é difícil, hein? Tem a NVI, não? Eu vou traduzir aqui, essa versão é difícil, revisada e constrangida. Agora vamos pegar a NVI, que é facilitada. Não, essa é difícil. Pega lá a NVI. Eu gosto da tradução simples. Pois quantas forem... Está lá? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem... Isso é o grego lá, ó. Em Cristo, o sim. É Cristo que dá o sim da promessa de Deus. Deus disse: eu vou salvar. Cristo disse: eu vou obedecer. Sim, Senhor, pode salvar que eu estou aqui. É Cristo, é Deus que diz: eu quero resgatar um povo para mim. Cristo diz: eu estou pronto, Senhor, eu vou descer e vou constituir a igreja. Ele disse: sim, Senhor. Agora veja o que ele vai dizer no final do versículo: em Cristo sim. Por isso, por meio dele, de Cristo, o amém. O amém é pronunciado por quem? O amém é pronunciado por quem? Não é Cristo que diz o amém, somos nós. Irmãos, a palavra está na sua boca, no seu coração. Porque por meio de Cristo, o sim. E está valendo. Pastor Henri, pode ter espaço para o céu? Sim, ele morreu por você, né? Ele morreu por você. Pastor Lucas, sim, está entendendo? Ele vai chamando. Cristiane, ele está chamando. Danilo, ele está chamando. E tem um sim de Deus. Mas o amém é de quem? É seu. Ou você aceita e pratica as verdades do evangelho, ou o que acontece? O evangelho nunca vai chegar às pessoas que precisam chegar. Se Paulo não sai para pregar a Corinto, o evangelho não chega lá, irmãos. Ah, mas Deus pode usar outro, ele usa outro. Mas você não pode dizer o seu amém. Você não tomou participação no propósito de Deus. É por isso que nós somos guardiões da palavra. Porque a palavra de Deus é um sim em Jesus, mas o amém de Deus está em nós. Veja lá, 1 Coríntios 1:26. Irmãos, pensem no que vocês eram. Comecei o sermão aqui. 1 Coríntios 1:26. Pensem no que vocês eram. Paulo diz em 2 Coríntios: vocês não são mais o que vocês eram. E aqui o ponto radical de sermos guardiões da palavra. Nós a guardamos, nós a protegemos, nós a vivemos. Por quê? Porque nós não somos mais quem nós éramos. Nós não éramos nobres, nós não éramos. Ele nos chamou e não havia ninguém na igreja com aquele perfil. Ele disse: lembre-se do que vocês não eram. E Jesus não o chamou por isso. Mas ele diz agora: lembre-se de quem vocês são. E aqui é ponto definitivo para o cristianismo. Veja comigo 2 Coríntios 5:17. Coloque aí. E aqui chegamos à conclusão. 2 Coríntios 5:17. Vamos colocar lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. Vocês não eram. Lembrem-se do que vocês eram. Agora, vocês não são o que vocês eram. Vocês são agora o que Cristo fez de vocês. Sabe, pastor Henri, nós estamos aqui porque Cristo fez de nós uma nova criatura. Tem um aqui que diz para o Ricardo: eu preciso estar no retiro. Ele veio do mundão, da Cristolândia, do mundão aí. Falou: eu não quero ficar lá fora, me arruma um trabalho na cozinha do retiro. Quero ficar com você, porque se eu ficar lá fora eu posso cair.
ele se lembrou de quem ele era, ele não quer voltar a ser como ele era, porque Deus está dizendo, você agora tem que viver como eu quero que você viva, você hoje é outra pessoa. Amém, irmãos? Isso é o sim do Evangelho. É aqui que nós guardamos a palavra, é aqui que nós a cumprimos, mas nós não a cumprimos como nós éramos, nós a viveremos em quem nós somos. Nós somos, 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura em Cristo. E a Bíblia diz, é por meio de Cristo que nós, os improváveis, nos tornamos novas criaturas. É por meio de Cristo que nós, os improváveis, nos tornamos um novo ser e uma nova criação. E é por meio de Cristo que nós nos tornamos guardiões da palavra para viver, para guardá-la, para protegê-la com nossas vidas, com nossa fé e com nossa prática. Como? 2 Coríntios 5,18. Fique de pé e vamos terminar. 2 Coríntios 5,18. Terminamos lendo esse texto, eu quero orar. Ele será suficientemente poderoso nele para ser o apelo, a resposta, o sim a Jesus, de que confiou em nós o privilégio de guarnecermos esta palavra como guardiões e levá-la ao coração daquele que ainda não a tem. 2 Coríntios 5,18. Acompanhe, por favor, em reverência ao texto que vai ser lido. Eu vou ler a versão antiga, publica a nova para fazer um contraponto. Deixa sair, NVI. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da... Nós somos o guardião de uma palavra. Nós recebemos, sabe, esta palavra. Nós a temos do Senhor, Ele confiou em nós e disse, eu entrego a você uma palavra de reconciliação. Isto é, qual? Qual é a mensagem? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós uma palavra de reconciliação. De sorte que, veja, a divisa de Pedro Jorge aí, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Agora veja, aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, você é uma carta de um Deus justo a uma geração carente da justiça de Deus. Ele já exerceu tal ato. O mundo só não sabe, não fica sabendo, se você não for um guardião do Evangelho, se você não se tornar um reprodutor dessa mensagem, um porta-voz dessa palavra. Ah, meus irmãos, eu fico pensando, quantos de nós, portadores e mensageiros dessa palavra, quantos de nós, guardiões dessa mensagem de reconciliação, não a vivemos, não a pregamos, e quantas vezes até dela nos envergonhamos. Não tenha medo de viver o Evangelho. Ao olhar o pecado, diga não. Ao olhar a palavra, diga sim. Em Cristo, diz a palavra, o sim. Em nós, o que, irmãos? O amém. O amém, ao dizer para Deus, Senhor, quanto eu creio. Ao olhar a palavra, quanto eu amo a tua... Opa, repetiu aí. Quanto eu amo a tua lei. Feche teus olhos, vamos orar? Feche teus olhos, eu queria orar por você. Eu queria terminar, enquanto você fecha seus olhos, pode fechar mesmo. Confie no lugar em que você está, a segurança está sendo oferecida a você. Eu queria ler uma oração que fez um homem, improvável também. Ele foi chamado a viver o Evangelho, a pregar o Evangelho na Tchecoslováquia. Ele nasce teólogo, se capacita como reitor na Universidade de Praga, e um dia sua fé foi levada ao limite. Ao limite. O grande pregador John Hus, ao dizer para Deus quem ele era, um improvável, fez uma oração dizendo para Deus que viveria e sacrificaria para Deus tudo que tinha, para que pudesse ser um espelho do Evangelho. A oração que John Hus faz é a seguinte: ó Cristo Santíssimo, atrai-me a Ti, fraco como sou, porque se não nos atrai, jamais poderemos seguir-te. Fortalece, Senhor, o meu espírito, para que ele seja sempre disposto. Se a carne é fraca, que tua graça nos preceda. Venha junto, Senhor, e siga. Dá-me, Senhor, um coração destemido. Dá-me, Senhor, uma fé pura. Dá-me, Senhor, uma esperança firme. Dá-me, Senhor, um amor perfeito, para que por Ti, Senhor, eu entregue a minha vida com paciência, alegria e amor. Quantos de nós faríamos um coração desse? Ele a fez e ele teve que entregar a sua vida. Ele fora morto logo depois de fazer a sua missão. Eu não sei que tipo de probabilidade tem você. Você pode ser um filósofo, altruísta, arrogante, um grande químico, físico, talvez um grande militar aqui entre nós, um jovem professor de futuro.
Toma cuidado. A sabedoria dos homens será nada se Deus não abençoar quem você é. Se você for um perdido, todo esse seu conhecimento vai com você justamente a perdição do inferno. Mas se você, como disse o apóstolo Paulo, aceita o chamado da vocação, disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Não é quem nós éramos quando nos chamou, é quem nós somos depois de chamar. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, abençoe os teus filhos que estão aqui, aqueles que ouviram esta oração dos teus minutos, possam pensar. É tempo de viver com o Senhor. É tempo de se entregar ao Senhor. O mundo bate a porta, o pecado bate a porta. Nós temos hoje um adversário aí fora, chama-se o leão. Ele está rugindo e buscando quem possa tragar. O grande convite de Paulo é: de que forma nós, os improváveis, vamos responder? Como quem nós éramos ou como quem nós somos? Ah, Senhor, faça-nos viver e abraçar a fé de um convertido, a fé de um regenerado, a fé de um transformado, para não voltar a viver como eu era, mas para espelhar a Cristo, para viver e espelhar a Cristo como Ele viveu. Fortaleça a juventude, os meninos, as meninas, fortaleça os casais que estão aqui, fortaleça nossos pastores que vão seguir este retiro com a liderança, fortaleça o pastor Henrique, Raquel, que também iniciam comigo esta palavra. E se lembre, nós fomos a geração de improváveis, mas nós somos hoje os guardiões da palavra do Senhor. Quando Cristo disser sim, que eu diga amém. Quando Ele disser sim, eu digo amém. Porque o amém é meu e é para a glória do Senhor. Ora, em nome de Jesus, e a igreja diz: louvado seja o Senhor. Vamos cantar essa canção e encerrar aqui esta palavra. Tudo tem sido tão bom pra mim. De eu respirar, tudo tem sido tão bom pra mim. Tão impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Inimigo fui, mas seu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh,
várias sombras, escala montanhas pra mim. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me mesmo assim se entregou ao impressionante, infinito, ousado amor de Os irmãos podem se sentar. Estou sem voz há uma semana, sem voz. Fiquei gripado e a voz sumiu. Gente, está encerrando. Vou fazer uma oração aqui para a gente encerrar e liberar o pessoal que está online aí. E a gente vai conversar aqui para combinar como é que vai ser hoje à noite. Tá bom, gente? Então eu queria agradecer pastor Carlos, que veio, pastor Lucas também. Agradecer Daniel, que está aqui também. Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque vimos a Tua palavra aqui proclamada e fomos transformados, impactados por essa palavra. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue fazendo a obra que precisamos. Queremos sim, Senhor, guardar a Tua palavra, ser os guardiões da Tua palavra. O Senhor nos chamou, o Senhor nos amou e chamou. Não tínhamos nada que motivasse essa vocação. Mas o Senhor, soberano e misericordioso, cheio de graça, nos escolheu. E nós recebemos o sim de Jesus e dizemos o amém nessa noite. O nosso compromisso, sim, é guardar a Tua palavra. Continua, Senhor, tratando os nossos corações e preparando-nos para todos os desafios que este mundo tem para aqueles que guardam a Tua palavra, mas que possamos ser fiéis e vencer a cada desafio no poder que há nesta palavra e no Teu Santo Espírito. Dá-nos uma noite abençoada, um descanso para que possamos amanhã, com as atividades do dia e os trabalhos que temos que desenvolver, nos restaura, Senhor, e nos capacita e trabalha conosco durante todos esses dias. Queremos sim desfrutar da Tua presença, desfrutar da Tua palavra e espalhar essa palavra por onde nós formos. Que saiamos daqui cheios do Teu Santo Espírito, cheios da Tua palavra, cheios e preparados para multiplicar o que estamos recebendo aqui. Em nome de Jesus que nós oramos
e nos despedimos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, em especial a juventude, em retiro, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos que estão na internet. Deus abençoe a todos que estão nos visitando. Fica aí que nós vamos combinar um negócio agora, tá?